O traficante de ouro. Havia um homem chamado Vitor, conhecido como o Cobra, nas regiões ao redor de uma vasta terra indígena. Ele era um traficante de ouro. Sua ganância não tinha limites, e ele não se importava com quem ou o que tivesse que destruir para conseguir o precioso metal. Para ele, a terra, a floresta e os povos indígenas eram apenas obstáculos para o seu lucro. Vitor era esperto e estratégico. Ele recrutava homens para invadirem as terras indígenas e extraírem ouro ilegalmente, deixando para trás rios poluídos e florestas devastadas. Sempre armado, ele se achava invencível. Um dia, ao ouvir rumores de uma mina rica e intocada no coração da floresta, Vitor decidiu ir pessoalmente. Queria supervisionar a operação, garantir o máximo lucro e não dividir o tesouro com ninguém. Reuniu um grupo pequeno, mas leal, e embarcou na perigosa jornada. Eles avançaram pela floresta, guiados por mapas feitos às pressas e boatos. O som dos pássaros e o cheiro da terra úmida eram ignorados por Vitor, que só tinha olhos para o ouro que procurava. Depois de dias de caminhada, chegaram ao coração da terra indígena. O lugar parecia mágico. Uma floresta densa com árvores altas, um rio cristalino serpenteando entre as pedras, e o canto dos pássaros ecoando como se fossem vozes divinas. Mas, para Vitor, era apenas mais um local a ser explorado. Logo, começaram a cavar perto do rio. O trabalho destrutivo assustava os animais e manchava a água límpida. Enquanto os homens trabalhavam, Vitor sentiu algo estranho. Era como se estivesse sendo observado. Os indígenas da região, que conheciam cada centímetro daquele lugar, também estavam atentos. Eles sabiam que invasores tinham entrado em suas terras e decidiram agir. Numa noite silenciosa, enquanto os homens dormiam ao redor da fogueira, Vitor acordou com o som de passos leves. Olhando ao redor, viu sombras se movendo entre as árvores. Apavorado, ele pegou sua arma e acordou os outros. "Fiquem atentos. Alguém está nos cercando", gritou. Os indígenas cercaram o acampamento. Com arcos e flechas, mostraram que não permitiriam mais destruição. Um deles, o líder chamado Araçu, falou em voz firme: "Vocês profanam nossa terra. A ganância de vocês destrói a natureza, o lar dos nossos filhos e o que nossos ancestrais nos deixaram. Isso precisa acabar." Vitor, no entanto, não recuou. Ainda acreditava que poderia sair daquela situação com força e intimidação. Apontou sua arma para Araçu, mas antes que pudesse fazer algo, escutou o som de uma flecha cortando o ar. A arma foi arrancada de suas mãos, e ele caiu no chão, desarmado e vulnerável. Com os indígenas dominando o grupo, Vitor foi levado para uma clareira onde estava uma árvore gigantesca. Ali, os indígenas explicaram que aquele lugar era sagrado. Era onde pediam proteção e força para cuidar de suas terras. Enquanto estava amarrado, Vitor começou a refletir. Algo dentro dele o incomodava. Ele se lembrou de sua infância, de como sua mãe o ensinava a respeitar a criação de Deus, mas ele havia ignorado tudo por causa de sua ganância. Quando a noite caiu, Vitor, preso e sem saída, olhou para o céu estrelado. Sentiu uma presença poderosa e, pela primeira vez em muitos anos, começou a orar. "Deus, se o Senhor está aí, me ajude. Não sei como cheguei tão longe na escuridão, mas preciso mudar." Nesse momento, uma luz suave iluminou a clareira. De dentro dela, surgiu Jesus, com uma expressão de paz e compaixão. Os indígenas, mesmo sem compreenderem completamente, sentiram que algo extraordinário estava acontecendo e recuaram. Jesus se aproximou de Vitor e disse: "Vitor, sua ganância o trouxe até aqui, mas ainda há esperança. O ouro da terra pertence a Deus e deve ser respeitado. Eu vim para resgatar não apenas a criação, mas também aqueles que se perderam no caminho." Vitor sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Suas amarras se soltaram sozinhas, e ele caiu de joelhos, chorando. "Senhor, eu me arrependo. Não quero mais ser escravo do ouro, mas viver para o bem." Jesus sorriu e desapareceu, deixando Vitor com o coração transformado. Na manhã seguinte, Vitor pediu perdão aos indígenas e prometeu reparar os danos que havia causado. Araçu, vendo sinceridade em suas palavras, deu uma segunda chance, mas deixou claro que ele deveria agir com respeito à terra. Vitor cumpriu sua promessa. Abandonou o tráfico de ouro e começou a trabalhar para proteger a floresta e os rios que antes destruía.
Ele ajudava comunidades indígenas a preservar sua cultura e a defender suas terras contra outras invasões. A transformação de Vitor inspirou muitos. Ele se tornou um exemplo vivo de como até o coração mais endurecido pode ser mudado pela graça de Deus. Moral da história: a ganância cega o coração e destrói não só a criação de Deus, mas também nossa alma. Quando reconhecemos nossos erros e buscamos a ajuda divina, podemos nos transformar e redimir nossos atos. Assim como Vitor encontrou um novo propósito, todos nós podemos encontrar um caminho melhor se confiarmos em Jesus e no poder do arrependimento.